O Deus Todo-Poderoso que está aqui neste lugar vai continuar falando contigo. Eu creio isso, não tenho dúvida. Que se você está aí com os ouvidos atentos ao que o Senhor vai falar, Ele vai falar ao seu coração, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deixa eu colocar aqui um louvorzinho para a meditação da palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Ó, Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Amém? Eu quero meditar com você aqui na palavra de Deus. Então a palavra de Deus não tem como errar, gente. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes. A palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus, ela é a nossa direção. Então eu estou aqui para trazer a palavra de Deus direcionada pelo Pai. Aleluias. E o Senhor queria falar para você essa mensagem hoje, né? Que pense aí, nem todos torcem por você. Nem todo mundo torce por você. Eu quero que você fixe aí na sua mente o tema dessa mensagem, porque nós vamos trabalhar aqui toda esta live baseada nesse tema, né? Baseada aqui em que nós não devemos abrir o nosso coração, gente. Nós não devemos falar para todo mundo os nossos sonhos, porque tem sonho que é Deus que coloca no nosso coração, e todo sonho há um tempo para se concretizar, gente. E se a gente abrir a boca demais, nós vamos perder. Tem gente que realmente perde literalmente por falar demais, porque a Bíblia diz que para tudo há um tempo, gente. Mas nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, da nossa forma. Eu sei, eu falo. Quando Deus fala, ninguém pede. Eu entendo. Quando Deus fala, ninguém pede. Mas quando Deus fala, ainda existe ali o processo. Quando Deus nos dá um sonho, existe o processo, toda a preparação para que aquele sonho venha se cumprir, né? E às vezes Deus não quer que a gente fale, gente. Quantas pessoas, eu sou prova disso, eu acredito que você também. Quantas vezes a gente nasce um sonho ali dentro do coração e a gente já começa a falar para um, fala para outro, toda feliz, mas a gente não sabe como as pessoas recebem aquele nosso sonho. Tem pessoas que fica com raiva da pessoa, começa a desejar que dá errado. Meu Deus, gente, eu conheço pessoas que na frente, gente, eu fico assim totalmente, meu Deus, como isso pode acontecer? Mas pessoas, casais juntos, que um tem um plano, tem um sonho, e a outra pessoa que está do lado deseja que dê tudo errado, gente. Que coisa terrível! E aí o que acontece? A pessoa não sabe, a pessoa fica abrindo seu coração para a pessoa que está ali do seu lado, achando que a pessoa quer que você cresça. E a pessoa não quer que a pessoa cresça. Gente, por isso nós precisamos ter a direção de Deus para tudo nessa vida. Amém? Eu quero te fazer uma pergunta. Quantos sonhos você já viu morrer por ter falado demais? Quantos sonhos? Talvez você agora não lembre, mas por você ter falado demais, aquilo não aconteceu. Por você ter se empolgado demais, aquilo não aconteceu. Quantos? Às vezes vários, né, irmãos? Vários. Por quê? Porque eu trabalho isso comigo, porque às vezes a gente acha, e principalmente quando eu cheguei aqui na Paraíba, que eu era assim mais inocente, sabe? Achava que todo mundo era meu amigo, achava que todo mundo queria o meu sucesso, gente. E qualquer luzinha que eu via, eu já começava a contar para todo mundo, e eu sofria. Você acha que foi fácil para me chegar até aqui onde estou, gente? Não foi fácil, o processo foi dificílimo. Meu Jesus, se não fosse olhar para Deus, eu não estaria aqui. E glória a Deus, eu olhei para o Senhor Jesus.
Mas não é fácil, gente. Não é fácil. Olha só, o mundo real, o mundo aqui em que vivemos, ele valoriza a exposição. Mas o reino dos céus valoriza o segredo. Você entende? O mundo ao nosso redor, ele valoriza a exposição. Veja que nas redes sociais, tudo o povo posta, tudo. Meu Deus, pensa algo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Já tá ali postando, já tá ali se expondo. Por quê? Porque o mundo real em que vivemos, o mundo atual, ele valoriza a exposição. Porém, Deus, você que está aqui, está recebendo algo de Deus. Porém, o teu Deus, ele valoriza o segredo. Aleluias. O Senhor não quer que você abra a boca dos sonhos que ele te deu antes mesmo de acontecer. José, ele foi um homem, ele era um sonhador escolhido. Ele era um sonhador escolhido, mas por sua precipitação em falar o que Deus havia revelado, trouxe resistência e sofrimento para José. José era um homem sonhador, mas ele falou antes do tempo. Deus deu sonho para ele. E ele acordou e ele compartilhou com os seus irmãos. E foi difícil, gente. Foi tão difícil. Ele passou lutas terríveis, foi preso, foi acusado de algo que ele não fez. Meu Jesus. Porém, o plano de Deus se cumpriu na vida dele. Por quê? Porque o plano que Deus tem para a nossa vida, ele vai se cumprir. Mas ele pode tardar quando a gente abre a boca demais. Então eu quero te convidar, a mensagem de Deus hoje, para você. Convidando a você, pare de falar os seus projetos antes de acontecer. Pare, porque nem todo mundo torce por você. Às vezes a pessoa não tem nem maldade, mas ela olha pra você e diz, tá sonhando demais. Isso não vai acontecer. Para, menina, para, menino. Você tá sonhando demais, tá com coisa na cabeça, tá assistindo coisa demais. Mas você sabe o que Deus colocou no teu coração. Mas quando você ouve muito, as palavras negativas, elas vão entrando dentro da pessoa. E olha só, então os sonhos, eles são dados por Deus, mas eles precisam de um processo, gente. Sonhos são dados por Deus, mas eles precisam de um processo. Olha só, Gênesis capítulo 37, os versículos do 5 ao 11, diz assim, presta atenção. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos. José sonhou e contou a quem? A seus irmãos. Gente, se os irmãos de José tiveram inveja dele, imagine as pessoas que não tem nada a ver conosco. Imagine. Olha só, José sonhou um sonho e contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. José, ele passou a aborrecer os seus irmãos, porque ele contou um sonho que seria grande, gente. Só que José era pequeno. E o sonho ia se concretizar quando ele tivesse de maior, quando ele tivesse grande. Mas ele abriu a boca e o processo foi difícil. Se ele tivesse ficado calado, Deus tinha agido mais cedo na vida dele. Olha só. E o versículo 6 diz assim, e disse-lhes, ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. E eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Aqui era José contando o sonho, que ele ia ser grande, que os irmãos iam se curvar diante dele, porque ele seria uma pessoa grande, de posses. Meu Deus, olha só, gente. Ele estava ali contando os seus sonhos, o seu sonho para os irmãos. Esse sonho foi dado por Deus. E o tempo não era aquele dele contar. Olha só, o versículo 8 diz assim, e então lhe disseram seus irmãos, pois tu deverás reinar sobre nós.
Olha a pergunta dos irmãos. Tu terás domínio sobre nós? Olha o que os irmãos perguntaram. Você que é pequeno, você que é o menor, terá domínio sobre nós? Veja que ali se levantou uma ira dentro daqueles irmãos. E José não fez nada além de contar um sonho. Aí diz aqui: por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Por que José aborrecia os seus irmãos? Por causa do seu sonho e das suas palavras, que eram palavras vindas do alto de Deus. Meu Deus! E o versículo 9 diz: e sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos. Veja que José sonhou outra vez e contou novamente para seus irmãos. Os irmãos de José já estavam ali irados com ele, porque ele disse que seria grande, que reinará sobre os irmãos. E aquilo causou uma inveja, causou uma ira dentro dos irmãos. E veja, gente, que eram irmãos. Meu Deus! Eu quero que você entenda que nem todo mundo torce por você. Silencie os seus sonhos. Não fale os seus sonhos quando ainda for semente, quando ainda não tiver concluído. Entenderam? Olha só. Versículo 9 diz assim: sonhou ainda outro sonho e o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E o versículo 10 diz: e contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Tá vendo? O pai dele não entendia esse sonho. Porque o sonho que Deus te dá é você que entende. Se você falar para as pessoas, eles vão achar que você tá doido, que essa é loucura da sua cabeça, que isso não vai acontecer. Foi o que aconteceu aqui. Aí diz aqui, o versículo 10, e contando a seu pai e seus irmãos repreendeu. E seu pai disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura veremos eu e a tua mãe e a teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Isso era algo grande demais. Ou seja, eles acharam que José estava louco. Que loucura, esse menino acha que vai ser grande, vai ser maior do que o próprio pai, do que a própria mãe. Eles não entendiam. Quem não está no teu processo, quem não está no teu sonho, não entende o que tu fala. Então por que você abre a boca? Fecha esta boca. Para de abrir a boca dizendo os teus sonhos, porque quem está lá fora não entende. Você entendeu que você tem que fechar a boca? Olha só. Aí o versículo 11 diz: seus irmãos, pois, o invejaram. Quem invejou a José? Os seus irmãos, os da própria casa, os da sua própria casa, invejaram ele, tiveram inveja de José. Diz aqui, versículo 11: e a seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E os irmãos de José planejaram matar José por causa do seu sonho. Lembre-se hoje do tema dessa mensagem. Nem todo mundo torce por você. É essa mensagem que eu estou trazendo para você. Silencie. Pare de postar nas redes sociais aquilo que ainda não aconteceu. Pare de dizer para quem não entende o propósito. Os sonhos são dados por Deus, mas eles precisam de um processo, gente. Eu tinha o meu sonho quando eu saí da minha casa, quando eu virei as costas em 2006 viajando para a Paraíba.
Eu tinha um sonho de me formar, comprar o meu apartamento. Eu tinha um sonho de ter uma graduação, de ter a minha casa própria. Gente, foram simplesmente 17 anos para esse sonho se cumprir. Foi um processo de muita luta e doloroso, de fome, angústia e solidão. Imagine se eu tivesse desistido. Mas eu vinha com aquele sonho no meu coração, acreditando num Deus que podia fazer. Se eu, há aqueles anos atrás, falasse, eu vou comprar meu apartamento, eu vou me formar, eu não tinha condições financeiras para pagar. Meus estudos foram fracos demais. Jesus era algo assim que só Deus faz quando a gente é esforçado. Mas o Senhor fez na minha vida. Existe um processo. Por que eu estou falando isso, gente? Porque existe um processo entre o sonho e a conclusão daquele sonho. As pessoas, elas só querem invejar o nosso sucesso, mas elas não sabem o que passamos para chegar até ali, para chegar até aquele lugar. Então hoje eu quero te ensinar, fecha a tua boca, silencie, trabalhe em favor dos seus sonhos. José teve um sonho, mas para chegar à conclusão foi difícil, irmãos. Deus planta promessas em corações que ainda estão em formação. Deus planta promessas em corações que ainda estão em formação. O problema não foi o sonho de José, mas foi a exposição fora do tempo. Entenda isso. O problema não foi que José sonhou. O problema é que ele expôs aquilo antes do tempo. Jesus. A Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 3. Há um tempo determinado para tudo. Jesus. Que o Senhor continue falando com você. Feche a boca. Silencie os seus sonhos. Pare de ser ingênua. Falando para as pessoas os seus projetos antes de acontecer. Essa mensagem é para você. Jesus. E outra coisa, compartilhar a visão com quem não tem a mesma fé gera oposição. Se você compartilhar a tua visão, aquele teu projeto, com quem não tem a mesma visão, ele vira uma oposição. Então pare de estar se expondo os teus projetos, os teus sonhos. Pare. Quando Deus dá um sonho, guarda no coração. Guarda no teu coração. Quando Deus te deu um sonho, Ele já te deu o sonho. Guarde ele no teu coração até que ele venha se tornar uma realidade. O silêncio não é uma inércia, é uma estratégia. Fique em silêncio. Aleluias. Eclesiastes 3:7 diz: há tempo de falar e tempo de calar. Porque você abre a boca demais. Há um tempo para tudo. Há um tempo de falar e um tempo de calar. E esse tempo da promessa, do sonho em construção, é o tempo de calar. Não é o tempo de falar, irmãos. Para de ser besta. Para de ser ingênuo. Para de ser ingênua. Isso é para mim também, irmãos. Que às vezes eu sou muito besta. Às vezes eu fico feliz com algo que eu tô pensando, tô planejando. Eu começo a falar para um, falar para outro. De repente eu vejo gente que fecha a cara. Aí meu Deus, porque eu falei? Não era para falar. E aquilo acaba que não acontece, gente. Meu Deus, isso acontece com qualquer um de nós. Por quê? Porque é o tempo de falar e o tempo de calar. Quando Deus dá um sonho, é o tempo de calar. Quando se realiza, é o tempo de falar e glorificar esse Deus.
Silenciar não é se esconder. É saber discernir o tempo de Deus. Silenciar não é que você está se escondendo. E você, por fazer isso, às vezes arruma inimizade. Porque você ali, Deus lhe deu o sonho, você silenciou, aguardou o tempo de Deus para poder expor. E quando alguém sabe, diz, você fez tudo isso escondido e não me falou. Eu aqui do teu lado e não me falou nada. Você tem que fazer isso, irmão. Você não deve nada a ninguém, você deve a Deus. Nada a ninguém. Pare, feche a boca. Pare de falar os seus sonhos. Pare de falar aquilo que Deus já colocou no teu coração. Muitas vezes o inimigo usa pessoas próximas para tentar abortar o que ainda está sendo gerado. Ele usa pessoas ao nosso redor. Meu Deus, isso é forte, gente. Isso é forte. Para de ser besta. Para de estar abrindo a boca e falando os teus projetos, os seus sonhos. Porque essa mensagem é para você. Essa mensagem é de Deus para você. Você não entrou aqui por acaso. Deus te chamou para esta live. Aleluias. Aleluias. Uma semente debaixo da terra, ela não grita. Uma semente debaixo da terra, ela não grita. Ela cresce em silêncio. Ela cresce em silêncio. Amém. Aleluias. Né? Olha só, Eclesiastes capítulo 3, versículo 13, diz assim: o que guarda a sua boca preserva a sua vida. Ou seja, a boca precipitada atrapalhará o que Deus está fazendo. Quando você abre a boca demais, vai atrapalhar o que Deus está fazendo na tua vida. Para de abrir a boca demais, de falar demais. Porque quando a gente abre a boca antes da hora, abrimos espaços para críticas, invejas e dúvidas. E isso acontece comigo, gente. Às vezes eu tenho ali um projeto, esses dias aconteceu. Eu falei um projeto simples, gente. Aí a pessoa só, tu vai fazer isso, isso tá certo. Menino, porque fulano fez, porque não deu certo, porque isso, porque aquilo. Aí eu, meu Deus, não era para eu ter falado. Gente próxima. Talvez não seja nem por maldade, mas assim, pela visão que tem, mas não é a visão de Deus. Essa palavra é para mim, irmãos. Não é somente para você. Primeiro ela vem para mim. Primeiro a palavra de Deus vem para mim. Olha só, o que a Bíblia diz assim, às vezes a oposição se levanta contra você. Não é contra você, mas é contra aquilo que você revelou antes do tempo. Para de revelar. Para. A Bíblia fala em Mateus 6,6, diz assim: teu pai que vê em secreto te recompensará. Deus age no secreto. Deus age no secreto e revela no tempo certo. Se você revelar antes do tempo de Deus, não vai dar certo. Sinto muito em te dizer, não vai dar certo. Meu Deus. O processo de José envolveu silêncio, cova, prisão e humilhação. Por quê? Porque ele abriu a sua boca. E essa mensagem para você hoje é para você. Nem todo mundo torce por você. Silencie os seus sonhos. Mas o fim de José foi Deus o exaltou, porque ele permaneceu fiel ao Senhor. Mesmo diante da cova, do silêncio, da prisão, da humilhação que José passou, ele permaneceu fiel a esse Deus. Amém? Então o que eu quero deixar aqui com você: guarde as suas sementes, guarde os seus sonhos, proteja os seus projetos com a boquinha fechada. Ore mais e fale menos. Ore mais e fale menos. Amém? Espere o tempo de Deus. Ele nunca falha. Então, se você tem um sonho, um projeto aí no teu coração, fecha a boca. Essa mensagem é pra você. Para de falar demais. Para de dizer, de achar que todo mundo torce por você. Que é não, viu? A Bíblia diz aqui claramente que José, ele sofreu porque ele abriu a boca antes do tempo. Deus deu um sonho. Deus te deu sonhos.
fica de boquinha fechada. Quando acontecer, aí você fala, você glorifica a esse Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então, o que eu quero deixar aqui para você, para reflexão. Será que eu tenho falado demais sobre o que ainda não está sendo formado? Essa mensagem, essa pergunta para você. Será se eu estou falando demais aquilo que ainda não está sendo formado? O sonho que ainda está na semente? Deixe para falar do seu sonho quando ele se tornar fruto, que há um processo entre a semente e o fruto. Há um processo. Que as pessoas não querem viver o processo. Elas querem o teu fruto. Elas querem comer o teu fruto pronto, madurinho. Mas elas não querem passar pelo processo. Então feche a boca. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero que você leve para a sua vida. Leve para a sua vida. Eu vou falar menos e ouvir mais. Silencie os seus sonhos. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, Deus. Ministrei a tua palavra, abri os olhos do teu povo. Na verdade, foi o Senhor que abriu os olhos. Porque eu não faço nada, Deus, se não for o Senhor. Eu creio, meu Deus, que o Senhor vai continuar dando discernimento para essa pessoa, Pai. Deus, a partir de hoje, Pai, ela vai parar de falar demais. Ela vai silenciar os sonhos. E ela vai esperar o tempo do Senhor. Porque é um tempo determinado para tudo acontecer debaixo dos céus. Meu Deus, essa pessoa hoje, ela começa a crer. Ela começa a viver, Deus, silenciando os seus sonhos. Porque ela entendeu, Pai, que nem todos torcem por nós. Torcem pelo nosso bem. Nem todos, meu Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor continue falando com eles, Pai. Que essa palavra, ela fique no coração dessa pessoa. Como uma semente, meu Deus. Que ela venha dar frutos para a tua glória. Que o Senhor seja glorificado através desta live. Em nome do Senhor Jesus. Amém, gente. E glória a Deus. Aleluias. O Senhor, eu creio que o Senhor falou com cada um de vocês. Essa palavra, ela é para mim e para você, gente. Silencie os seus sonhos. Em nome do Senhor Jesus. Silencie e veja o agir de Deus. Quando tudo acontecer, aí você diz, glória a Deus. Glorifica a Deus. Glorifica Ele. Permaneça fiel no tempo do processo. E o Senhor vai te honrar. Assim como Deus honrou a José. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Fiquem todos na paz. Na presença de Deus. E até a próxima semana. Se assim o Senhor nos permitir. Amém. Obrigada pelo carinho de todos vocês, viu? Em nome do Senhor Jesus. É Deus me amando através de você. Deus me ama através do meu próximo. Aleluias. Glória a Deus. Só gratidão. Em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe ricamente. E até a próxima, se assim Deus permitir. Aleluias. Obrigada, viu, gente? Pelo carinho de todos. Em nome de Jesus.